cresci um pouco nesse ambiente artesanal de cozinha. Tem algumas coisas, a minha avó pedia pra gente ir na horta, por exemplo, pegar verdura pra... Então eu comecei muito com nessa assim, de mãe pra filha, receita de avó pra neta. E agora? Esse aqui é o iraniano, do Irã. É que a gente tem um país, talvez o maior do mundo em diversidade de plantas e ervas e tudo. Então, a gente tem frutas muito especiais, assim, com gosto, com muita personalidade. É a melhor ameixa que existe. É a melhor ameixa que existe? Boa. Isso faz com que eles sejam diferentes e enriqueçam também a nossa comida. Inclusive, a gente acabou de participar de uma coisa super interessante, que foi o Laboratório do Paladar. Ele trouxe gente do Brasil todo para se encontrar nesse lugar. E cada um trouxe os seus ingredientes, frutas silvestres, que nem são cultivadas, mas que se consomem lá na Amazônia. E eu acho que isso pode ter sido um marco de um movimento para a gente começar a vender a nossa culinária, não a feijoada e o churrasco e a muqueca, que já são conhecidas. Essas comidas são comidas assim, são ícones da culinária típica brasileira, mas na verdade não traduzem o que é a culinária brasileira hoje. Então eu acho que essas coisas fazem com que você tenha orgulho da tua cultura e da sua própria culinária. E isso vai fazer com que esse movimento, esse manifesto aconteça. A laranja de umbigo, chama laranja de umbigo lá no sul. Olha, a gente fez vários pratos aqui no restaurante. O exemplo mais clássico, que ficou bem famoso, que é o soufflé de goiabada, né? Que na verdade a gente pegou a goiabada, que a gente foi atrás para fazer a sobremesa, uma coisa bem caseira, um ingrediente brasileiro, uma fruta caseira, e transformar ele numa coisa um pouco mais sofisticada. Um pote de soufflé francês e fez um soufflé de goiabada quente com uma calda gelada de queijo. Das comidas, a gente fez algumas fusões também. Uma que era um peixe que a gente fez, cortou os palmitos de uma maneira diferenciada e fez um molho de uma muqueca e fez o peixe por cima, como se fosse quase que um curry tailandês, só que era uma muqueca brasileira. A minha experiência de Nova York, especificamente, foi muito rica nesse sentido, assim, porque eu convivi dentro das cozinhas, depois dentro dos restaurantes à la carte, aprendi a soltar a comida no timing certo, com o restaurante cheio, com o restaurante mais vazio. Então isso também faz com que você aprenda a dinâmica de como funciona um negócio, um business de restaurante, até depois das outras experiências que eu tive internacional, viajando, indo cozinhar em Portugal, indo cozinhar na Disney. Se fosse abrir um restaurante nos Estados Unidos, eu acho que eu tentaria fazer a mesma comida que eu faço, mas eu tentaria usar e mostrar um pouco mais das coisas brasileiras, né, desse jeito cosmopolita de ser. A cachaça é a nossa bebida. A combinação, a harmonização da comida com a bebida tem a ver com muitas coisas, não só com a comida propriamente dita. Eu acho que quando você tá na beira do mar, você tomar uma cachaçinha, você tá relaxando já. É um outro clima, realmente fica muito mais saboroso você comer uma comida caiçara com uma cachaçinha de aperitivo. Essa carta de caipirinhas a gente mistura bastante. Olha, a gente usa, na verdade, caju, faz umas misturas de tangerina com maracujá, faz de jabuticaba. E eu gosto muito, mas que aqui a gente não acha sempre as frutas que você tem no Nordeste, o cajá, o umbucajá. Eu gosto muito, pessoalmente, eu gosto bastante.
gente voltou da viagem de Nova York para abrir o Carlota, a gente achou esse sobrado na Rua Sergipe que tinha uma cara de uma casa colonial brasileira, né, uma casa antiga, mas que ela poderia se transformar por dentro num loft. Foi isso que a gente fez. Primeira coisa, a atmosfera é tudo. Antes da comida, o lugar tem que ser o lugar. A arquitetura do lugar é fundamental para esse lugar também dar certo. Por isso que a gente sempre praticou essa comida, que a gente busca comidas no mundo inteiro, assim, também porque eu acho que o interessante da culinária, que eu acho que a culinária, depois da língua em um país, é o primeiro lugar onde você reconhece o país. Eu sempre misturei o meu jeito brasileiro, gaúcho de ser, com as coisas que eu aprendi no resto do mundo. Então acho que o Carlota é isso.